Samuel Venâncio deu uma informação, foi hoje, né, Valuzeiro? Que ele deu a informação, foi né? Hoje pela manhã. E aí o Valu vai falar sobre isso agora, porque trata-se, se o negócio caminhar, trata-se de um jogador muito interessante, viu? Até depois que o Valu falou, eu não tinha visto o que o Samuel tinha dado essa informação, o Valu falou hoje, aí eu estava ali agora no Jogo Aberto e fui ver alguns jogos do Sinisterra. É Sinisterra. É Sinisterra, né? É. E aí eu tava vendo no WhatsApp aqui, interessante, hein? Interessante o jogador, Valuzeiro. É jogador de 26 anos, com muita característica desse jogador que está procurando o Cruzeiro, que está procurando o Jardim. Tem 1 contra 1, tem velocidade, tem força. O jogador que tem passagem pela seleção colombiana também foi muito bem no Feyenoord da Holanda, jogando Premier League, o seu último jogo foi 15 de março. Claro que é um jogador que vai chegar, vai precisar, e ele não vai chegar já colocando a camisa, sendo titular, mas é um jogador que eu gosto muito, e você pensando, quem conhece esse jogador, pensando como ele joga, e a maneira que o Jardim dirige o Cruzeiro, cara, casa muitas características. Acho que caso o Cruzeiro está avançado, né? Foi a notícia publicada pelo Samuel Venâncio, pelo Thiago Matar, no Central da Toca, e está avançado o Cruzeiro neste momento com relação ao jogador, e está avançado. E se concretizar a negociação são coisas distintas, mas é um perfil que me agrada e é um perfil que vem para ser, caso venha mesmo, né? É um jogador que joga mais preferencialmente pelo lado esquerdo, além do drible. Tem uma coisa que falta muito ao Cruzeiro, para mim, chutes de fora da área, chutes de média e longa distância, aquele cara que gosta muito daquela jogada, né? É o destro jogando do lado esquerdo, que tira um marcador e bate de fora da área, e tem muita força esse jogador que também já serviu à seleção colombiana, um nome muito interessante, e tem apenas 26, assim, não é um jovem, mas ter 26 anos eu acho que é muito novo. Novo. E o campeonato que ele estava jogando, a liga que ele estava jogando, eu acho isso muito importante. Para mim, né, a Premier League é a liga mais competitiva do nosso futebol mundial. E uma outra coisa também, atrevido. Atrevido, jogador cara. Atrevido, jogador que pega a bola e parte pra cima com coragem, pra quebrar aquelas linhas, pra quebrar a retranca, que tem coragem de pegar e partir pra cima dos zagueiros, pra tentar algo diferente, pra dar espaço a outros jogadores. Então eu acho que é um jogador que nessa característica o Cruzeiro não tem. Nesse formato, um cara mais atrevido, que tem coragem de partir pra cima. O Cruzeiro é muito certinho, é um time muito conciso. Sem a bola também, né? Exato, que faz essa recomposição. Tem essa mentalidade do jogador moderno, né, que faz recomposição, que vai atacar, que vai ser incisivo. E você falou aí, pelo lado esquerdo, né? Então seria uma briga com o Wanderson, né? Seria uma posição onde hoje o Wanderson ocupa taticamente muito bem. É claro que os torcedores do Cruzeiro estão pegando no pé do Wanderson por causa da questão de estar faltando gol. Precisa dar mais assistências, mas e 1 contra 1. Ele traria a característica diferente que o Wanderson não tem. Exato. Exatamente. Quando eu falo o cara atrevido, ele salta na frente, por ser o atrevido, por ser um cara que vai tentar quebrar as defesas muito fechadas que estão jogando contra o Cruzeiro, que já entenderam mais ou menos o formato que o Cruzeiro joga e estão tentando martelar o Cruzeiro nesse sentido, né? Fica lá todo acuado. O Cruzeiro não tem esse cara para quebrar a linha, para ser o último homem o atrevido. Ficam circulando a bola e o Cruzeiro perdeu os jogos que perdeu, muito passando por isso. Então eu acho uma ótima contratação, seria um excelente nome para o Cruzeiro. E primeiro, um jogador de muita força, muita força. Vocês estão vendo aí nas imagens, mas compilado de imagens todo mundo fica craque, pero não mútil, né? Basta você ver, observar até a chegada dele, né, nesse interesse, né, no Bournemouth, até a chegada dele por lá e agora o interesse do Cruzeiro, vocês vão ter uma ideia, né, do jogador, passagem pela seleção e etc. E tal, jogador de seleção, jogador de muita força, habilidoso e outra coisa, ele faz a jogada, ele serve, mas ele também arremata muito bem. Bom nome, hein? Cruzeiro se der certo, o Cruzeiro vai trazer um cara que é para chegar e mudar patamar dessa linha de frente aí, hein? Só para complementar a questão que o Elton fala do 1 contra 1, gente, e assim, eu pelo menos uso os números
não para sustentar uma opinião. Eu acho que os números, eles vêm no complemento de uma opinião também, mas não se sustenta apenas, pelo menos a opinião que eu tento emitir, dentre números apenas. Um dado muito interessante trazido pelo Cruzeiro Stats, do Bernardo, que faz um trabalho fantástico. Parabéns, Bernardo, pelo trabalho que você faz. Ele traz um dado aqui do Sinisterra com relação a essa coisa do 1 contra 1, Elton. Dentre todos os jogadores da Premier League, 23, 24, com mais de 7 jogos completos, Luiz Sinisterra foi o terceiro com mais duelos ofensivos vencidos em 90 minutos, com 59% dos duelos vencidos, a 19ª melhor marca da Premier League. Ótimo isso, tá vendo? Coincide, né, com o que a gente acabou de falar aqui agora. Então estamos tendo embasamentos aí importantes para a gente entrar nesse debate. Aí o que acontece é o seguinte, o André estava me dizendo aqui que nós podemos rodar essa imagem, André? Ainda não temos a imagem em autorização, mas o Pedro Júnior foi perguntado lá no sorteio, né, da Copa do Brasil hoje, foi perguntado sobre o Sinisterra. Ele disse que é sim um jogador que interessa, mas que só vai falar de nomes. É aquele cuidado, né? Protocolar. Porque o Cruzeiro já teve 2 casos, né, HG? Que o Cruzeiro só vai falar de nome depois que assinar. E aí é o que o Elton disse aqui, né? Porque recentemente, com o Pedro Júnior comandando... Teve 2 casos. Aconteceram alguns deles casos. foi até de jogador que tá no futebol inglês. Como que ele chama, gente? Sarmiento. Sarmiento era um jogador que o Cruzeiro estava apalavrado com ele, ele tinha dado positivo. Na hora de colocar a tinta no papel, ele pegou e deu para trás. E aí ainda a e teve o português também, né? Que a coisa tava... Então são 3. O Cruzeiro não divulgou que o Matheus Gonçalves viria. O Cruzeiro estava tratando, eu estou dizendo aqui, que depois de tudo tratado, antes de assinar, o Flamengo roeu a corda. Não, mas não é só isso. O jogador deu uma entrevista jogando depois de uma partida. É verdade. Durante uma partida. Ele dá a entrevista e diz que, tava tudo certo, eu não vou mais, é isso? Não estou sabendo, eu não vou mais, é assim que vai acontecer. E ele foi informado, né, Thiago? Pela própria repórter. Pela repórter que ele disse. Então, assim, tinha tudo certo entre Cruzeiro e Flamengo, para que o atleta viesse. O Flamengo roeu a corda. E além de todos esses que nós estamos citando aqui, ainda teve a questão do Dudu, que o Cruzeiro anunciou, e o negócio depois não virou, e depois é que virou de novo, e aí ele veio. Então, para não acontecer esses problemas aí, o Cruzeiro está com muita cautela. Pois não, Valdir? Só um último detalhe, são praticamente, hoje é dia 12, né? A janela vai se fechar 2 de setembro. Então agora, aquilo que era uma necessidade para o Cruzeiro, ele sabe que precisa de ir numa velocidade diferente do que foi até aqui a janela. Afinal de contas, no último dia 10, completou-se 1 mês da janela de transferências abertas. Caso Sinisterra seja mesmo confirmado, repito, um jogador que tem, conforme as notícias trazidas aqui, que a gente já noticiou do Central da Toca, o Cruzeiro continua, não é tipo, resolveu a situação do ponta, não. As situações dos pontas. O Cruzeiro vai ficar no mercado, mesmo caso consiga fechar com o Sinisterra, o Cruzeiro está em 2 frentes. A ideia do Cruzeiro é trazer, o entendimento da necessidade são 2 pontas. Se vai conseguir trazer um, pelo menos, já que o Sinisterra ainda, repito, não é um jogador que pertence ao Cruzeiro, está em negociação, mas é importante trazer aqui a informação de que, caso feche com o Sinisterra, resolveu a situação do ponta. Não, o entendimento é realmente o entendimento da necessidade de 2 jogadores, é o que o Cruzeiro quer conseguir até o dia 2 de setembro. Ô, Valô, você vê que o clássico nas quartas de final acelera a busca por reforços, não só do Cruzeiro, mas do Atlético também? Você imagina isso? É difícil falar pelos lados do Cruzeiro, já era uma emergência, assim, igual eu falei, é uma necessidade, eu falei ontem até isso aqui, era uma necessidade desde fevereiro, que quando chega o Wanderson, a gente fala, chegou o ponta que o Jardim queria, não sei se os amigos vão se recordar, então desde fevereiro, só que à medida que o tempo foi passando e faltam agora apenas 20 dias,
essa urgência, eu não consigo ver esse senso de urgência aumentado, porque para mim ele já estava... Já era emergencial. Entendeu? Já estava no topo. Olhando pro lado do Atlético, O limite mudou. O limite mudou, não é mais dia 2 de setembro. O limite agora é pelo menos a semana antes do clássico. Então, assim, aumenta porque a necessidade. O Cruzeiro fecha com o Sinisterra, por exemplo. Ele não está pronto, ele não vai participar do jogo, na minha opinião. O Atlético, eu acho que a semana, essa semana agora, eu acho que acelera a busca do Atlético por um volante e ele sabe que é necessário. Eu creio, e creio muito, que os dois vão acelerar essa chegada de jogadores. Eu não acredito que o Atlético busque outro reforço. Eu acredito que agora o Atlético não vai abrir mão de um volante. Aliás, eu recebi uma pergunta aqui agora do Caio, perguntou para mim assim, Everton, essa rescisão do Fernando com o Internacional tem alguma relação com o interesse do Atlético? Porque ele fez só 6 jogos no Brasileiro. Não tem. Anos só, não tem. O Fernando sofreu uma grave contusão. Ele está recuperando de lesão. Inclusive o Fernando, segundo o próprio JB Filho, o Fernando deve anunciar a aposentadoria. Aliás, assim, quem viu o Fernando jogar agora, antes da contusão, nossa senhora! Que jogador, cara. Jogadoraço. Que jogador. Não, faz muita falta no Internacional. Eu vou te dizer que dos mais recentes que passaram pelo Inter aí, é disparado o melhor. Mas muito bom. Só que ele sofreu uma grave contusão e deve... Ele abriu mão. O JB até me mandou os valores. Ele vinha sendo o principal jogador do Internacional no meio campo. Infelizmente o tempo passa para jogadores... Não, e quando sofre uma lesão dessa, com a idade que ele tá... O Fernandinho, nossa, tá no Atlético Paranaense ainda? Não, irmão, o Fernandinho, infelizmente o tempo passa para esses caras, Thiago. Aqui, ó, o JB falou que ele abriu mão do contrato. Se o Fernandinho tivesse ele tinha 5 milhões de reais para receber, ele poderia ficar no migué, tratando e recebendo, né? Porque ele contundiu, então ele poderia ficar fazendo o tratamento e no migué, recebendo todo mês. Ele virou pro Inter e falou assim, não acho justo. Pode rescindir o contrato aí, eu vou me recuperar lá em Goiânia e vocês não precisam pagar. Isso é que é. Eu tô chorando e o veneno tá escorrendo há 3 meses de 2,5 que não me pagaram de um contrato e o Fernando falando assim. Abrindo mão de 5 pau, né? Isso significa que ele é um ser humano muito mais nobre do que eu. Viva o grande Fernando. Então anunciou, então não será. Significa que tá sobrando muito mais para ele do que para você. Mas reafirmo, para mim, Atlético e Cruzeiro vão acelerar as idas ao mercado para anunciar jogadores agora para esses confrontos. Esses caras eu só acho, tá, gente? Não tem informação nenhuma. É que os dois estavam no mercado, o Atlético mexeu em outras posições, embora tenha trazido, por exemplo, o Alexandre, que, aliás, tem se mostrado um jogador interessantíssimo. Vai virar titular. Né? Sabia, já dá para ser titular. Que ele ia ser. Dá para ser titular. Joga muita bola. Tem que ser, né? Joga muita bola.